Olá, mais um dia da nossa oração. Rezando com a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica em um ano. Lembrando que seguimos o cronograma do Padre Mário Sartori e nas descrições do meu vídeo eu deixo o link para quem tiver interesse, o link do próprio Padre. Bem bacana. Vamos lá? Então, para continuar nossa leitura, nós estamos no nosso 12º dia. Estamos em Gênesis, hoje o capítulo 18. Os 3 anjos. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meu senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom, e deu ao criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu os peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sobre a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe, onde está Sara, sua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. Ele lhe disse, voltei à tua casa dentro de 1 ano a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás da tenda, à entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos de idade avançada, e Sara tinha passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como eu, disse ela consigo, conhecerei ainda o amor? E o meu senhor também é já entrado em anos. O Senhor disse a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Será isso porventura uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa, e Sara terá um filho. Sara protestou, eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe, sim, tu riste. A intercessão por Sodoma. Os homens levantaram-se e partiram em direção a Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então, acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma grande nação, grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver as suas obras, se suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse, fareis os justos perecer com os ímpios? Talvez haja 50 justos na cidade, os farão perecer? Não perdoareis antes a cidade, em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Vós não podereis agir assim, matando os justos como ímpio e os tratando os justos como ímpios.
longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juízo de toda a terra a justiça. O Senhor disse: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: não leveis a mal, se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, farei perecer toda a cidade por causa desses 5? Não o destruirei, respondeu o Senhor, se nela encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda: talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só encontre 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: desculpai se ouso ainda falar, Senhor. Pode ser que só encontre 20. Em atenção às 20 não destruirei. Abraão replicou: que o Senhor não se irrite se eu falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: não destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se, depois de ter falado com Abraão, e este voltou para a sua casa. Agora nós vamos lá para o Salmo 12. Salmo 12. Lamentação do oprimido. O mestre de canto, o Salmo Davi. Até quando, Senhor, de todo vos esquecerei de mim? Por quanto tempo ainda desviareis de mim os vossos olhares? Até quando aninharei a angústia da minha alma, e o dia após dia a tristeza no coração? Até quando se levantará o meu inimigo contra mim? Olhai, ouvi-me, Senhor, ó meu Deus. Iluminai nossos olhos com vossa luz, para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não venha dizer venci-o. E meus adversários não triunfem no momento da minha queda. Eu que confiei em vossa misericórdia. Antes possa meu coração regozijar-se em vosso socorro. Então cantarei ao Senhor pelos benefícios que me concedeu. Bonito, né? Agora nós vamos lá para Mateus, capítulo 8, do versículo do 1 ao 17. Mistérios de Jesus na Galileia. Diversas curas. Do 1 até o 17. Tendo Jesus descido da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o Senhor: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E a meu servo: fazei isto, e ele o faz.
Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora o servo ficou curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão, e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs a servir. Pela tarde apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra os expulsou. Ele, os espíritos, e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos pegar o nosso catolicismo no tópico 80 a 90. Vamos lá. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura, uma fonte comum. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois, provindo ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como a outra tornam-se presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus, todos os dias até aos fins dos tempos. Duas modalidades distintas de transmissão. A Sagrada Escritura é a Palavra de Deus, por ser redigida sobre a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que sobre a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas as transmissões e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento, piedade e reverência. Tradição apostólica e tradição eclesial. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos. Transmite o que estes receberam do ensinamento e dos exemplos de Jesus, e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Dele é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares, sobre as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. À luz da grande tradição, elas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas, sob a guia do magistério da Igreja. A interpretação do depósito da fé. O depósito da fé é confiado à totalidade da Igreja. O patrimônio sagrado da fé, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente a ele,
o povo santo todo, unido a seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de modo que, na conservação do exercício e na profissão da fé transmitida, se crie singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Magistério da Igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo e seus apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta, recebem como docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão sobre diferentes formas. Os dogmas da fé. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas nas revelações divinas ou verdades que com estas têm necessária conexão. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o seu nexo com o fundamento da fé cristã é diferente. Aí aqui a gente percebe, né, o quanto é importante a vida dos apóstolos com a palavra, com a Bíblia, né? Então, achei bem importante essa parte onde eles falam que da sagrada tradição, né, as duas modalidades de transmissão da nossa fé, que é a Sagrada Escritura, a nossa Bíblia, né? E a sagrada tradição, aquilo que a gente vive, né, se perpetua ano após ano, desde Pedro, desde os apóstolos e assim sucessivamente. Muito importante isso e de grande tom nós darmos importância às tradições religiosas. Paz e bem e uma ótima terça-feira.